Boa tarde. Hoje vamos falar sobre um assunto super importante, o combate ao racismo. Infelizmente está muito presente na sociedade. Já está mais que na hora da gente virar essa chave. Nós somos a nova geração, geração Z. Vamos fazer diferente. Vamos ensinar nossos filhos de uma forma diferente, da forma correta. Ninguém aguenta mais ser perseguido nos mercados, ou até pior, morrer por apenas ter a pele negra. Cada um de nós pode fazer a diferença, então nos acompanhe nas entrevistas com pessoas negras. Vamos conhecer a trajetória de vida delas. Túmulo, sangue, sirene, choros e velas. Passageiro. Boa tarde, eu me chamo Gabriel, sou aluno do Evaristo, faço grupo com a Daniele, Arthur Paim e Daniele. Estamos aqui nessa tarde com a Jaque Silva. Faz parte do... Eu tenho uma marca chamada Nega Nagô que faz moda afro. Tá bom, muito obrigado. Agora a gente tem umas perguntas para fazer para ela. Você poderia nos trazer sua história de vida? Então, eu sou aqui de Caxias, sou de uma família de 4 irmãs, meninas, né? Uma família afrodescendente. Eu tenho a minha história na cultura afro já faz 10 anos, que eu tenho uma marca de moda voltada para a cultura africana. E é esse trabalho que faz com que eu consiga atingir mais pessoas com a causa antirracista, com a causa da autoestima das pessoas negras. Então, essa é a minha atuação. Você tem um Insta dessa sua marca? Tenho. Você quer passar no vídeo ali? Sim, pode ser. É neganagô_i. Vocês me encontram lá as peças que eu faço. Ok. Como você trafega na sociedade? Você vê alguma diferença, assim, da forma que as pessoas tratam você ou... Ah, sim. Principalmente aqui na Serra Gaúcha, na cidade de Caxias do Sul, ainda a gente tem uma imigração, uma forte descendência de imigração italiana, né? E a gente sabe que essa ideia de que as pessoas negras elas são menos capazes, que elas são de uma descendência inferior, faz com que a gente sofra muito preconceito ainda, né? Muito racismo, principalmente na Serra Gaúcha, onde a predominância ainda é dessa cultura que não é a nossa, né? Não é a afrodescendente. Sim. Aqui é muito complicado essa situação, bem complicado. Né? Você já se sentiu excluído ou perseguido por conta de uma intolerância racial? Alguma diferença? A gente passa por algumas coisas, né? Eu tenho quase 40 anos. Eu vejo que já mudou muitas coisas, né? Mas, sim, eu já passei, pessoas da minha família já passaram. Aquelas coisas mais corriqueiras, assim, tipo, tá andando no mercado, ser seguido, né? De as pessoas te olharem diferente, de ter um certo preconceito, até mesmo na moda que eu faço. Algumas pessoas ainda não têm uma boa aceitação, porque é uma pessoa preta que está produzindo. Então, a gente passa por diversas situações de preconceito, né? Isso vem mudando, já é menos do que antigamente, assim, ou pelo menos as pessoas conseguem velar mais de alguma maneira, mas a gente ainda sofre bastante. Tá bom. A nossa geração hoje em dia tá um pouco diferente. Podemos dizer que a gente não vivenciou o que vocês vivenciaram, né? Uhum. Acredito que antes era muito pior isso daí. Quando eu estava na idade de vocês era bem complicado. A parte da escola, assim. Até o professor Fernando é uma pessoa que eu conheci nos Lanceiros Negros. Acho que vocês já tiveram contato com os Lanceiros, né? E eu vejo que ele vem fazendo um trabalho bem importante na escola com essa questão. E isso para as futuras gerações vai ser até bem válido, assim, porque já vem diferente da nossa, né? Na minha época não se falava dessas questões na escola. Não se tinha esse tipo de trabalho sendo feito, Sim. né? Não era discutido isso e era bem diferente. Então, eu acho que é bem importante, assim, né? A geração de vocês já está conseguindo vir com um entendimento um pouco maior. Isso também não vem só da escola, né? Lembrando que também vem muitas vezes de casa, né? Com certeza, principalmente de casa. Principalmente de casa. Então, Isso acho que aí. também é muito importante ter essas matérias, porque, por exemplo, o Fernando ele tem uma matéria que se chama Pré-Humanas, que ele trabalha muito sobre
a intolerância racial ali, ele estuda muito sobre isso. Então, eu acho também que é muito importante. Tu já vivenciou alguma situação de racismo? Não sei se tu gostaria de relatar para nós. Ou conhece alguma de algum familiar? Muitas situações. Se você não se sentir à vontade para falar, você não... Não, deixa eu tentar lembrar de uma que não seja tão... que seja mais atual. Bom, eu já passei situações de racismo pela questão religiosa. Vou dar um exemplo de uma empresa que eu trabalhei, onde eu era RH ainda dessa empresa. E eu sempre me vesti assim, sempre usei turbante, e eu fui questionada algumas vezes por isso. E foi pedido pela direção da empresa que eu não me vestisse dessa maneira, que eu me vestisse de forma mais discreta, sendo que essa é a minha cultura e é a maneira que eu me visto. Fui chamada a atenção por conta do turbante, fui chamada a atenção por falar abertamente da minha religião, que isso também, o racismo religioso também, né? Afro-religioso Sim. também é bem forte por aqui. Então, o último assim que eu passei, que foi uma coisa mais forte, que me marcou mais, foi esse, assim, foi essa perseguição pela minha figura e pelas minhas crenças religiosas. A empresa, podemos dizer que meio que queria moldar os funcionários, né? Tipo, quero que você seja dessa forma aqui, não quero que tu seja assim, assim, assado, né? E, na verdade, isso acontece bastante, principalmente aqui. A questão principalmente a pessoa preta, o nosso cabelo ainda não é aceito. Então, pra tu entrar numa empresa, tu vai ter que cortar, porque teu cabelo não, sabe? Não pode usar uma trança, não pode usar um turbante. Então, as nossas raízes, elas ainda têm essa regra que a sociedade tenta impor para que a gente se enquadre. Ainda existe muito disso. É pior que é, mas tomara que com os anos daí vai mudando. Você já escutou alguma piada ou comentários em formas de humor que eram totalmente racistas? Muito, gente, muito. Você poderia trazer um exemplo para nós? Como é que tu faz para lavar o cabelo? Nossa. Isso eu escuto muito ainda. Ai, como é que lava? Como é que faz? Posso cheirar? De mais adolescente, assim, também, de falarem da cor da pele, de não... uma situação também que aconteceu quando eu era um pouco da idade de vocês, de eu ter uma amiga e ela não deixar eu participar de uma festa de aniversário dela, me pediu desculpa, que ela não ia deixar eu entrar na festa porque eu ia estragar a foto, porque eu era uma pessoa preta. Daí os meus amigos entraram, eu fiquei do lado de fora, isso eu lembro bastante. Então, a gente escuta muitas coisas, assim, né? Sim. Só que com o tempo, quanto mais velho a gente vai ficando e tendo mais consciência, a gente aprende a lidar melhor, né? E hoje em dia, com internet, com celulares que pode ser gravado e tudo, acaba se tornando uma coisa que as pessoas cuidam mais, né? Para falar as piadas e tudo. E com o tempo, a gente também vai aprendendo a lidar, né? Vai aprendendo a driblar isso. E como você falou que você tinha mais ou menos nossa idade, né? Uhum. Então já dá de ver mais ou menos que é uma educação que vem de casa. Porque era uma pessoa nova e na escola não falava sobre isso, eu acho. Então pode ver que é uma coisa que muitos anos foi coisas que vieram de dentro da sua própria casa. E como você enfrenta o racismo, a intolerância racial, da religião também? Hoje em dia eu enfrento com a moda, que algumas pessoas pensam que é só vestir pessoas e não é. Quando tu veste uma pessoa negra de forma afrocentrada, ela começa a construir uma identidade, ela começa a ter mais consciência de onde ela vem e ter mais orgulho. Ela tendo mais orgulho da raiz dela, ela tem mais forças para lutar contra aquilo que a oprime. Então, a minha luta hoje é a luta estética. Eu escrevo também algumas coisas, mas daí na minha página pessoal a respeito disso. E tento conscientizar os mais jovens, né? Eu tenho uma sobrinha que ela tem 11 anos, então a gente reforça muito isso nela. De reforçar a autoestima, de reforçar de onde ela vem e o que ela pode fazer. O teu cabelo é bonito, tu é bonita, tu é inteligente. Porque se tu cria uma criança forte,
uma criança negra forte, quando ela cresce, para ela ficar mais fácil de ela lutar, de ela entender e querer ocupar aqueles espaços, né? Então, a minha luta hoje é essa. Eu acho que é da base, sabe? Eu acho que vem das crianças mesmo de casa. E hoje em dia também muitas pessoas ainda, querendo ou não, é um exemplo assim que não é muito grande, mas tu for ver o significado dele, por exemplo, o cabelo. Tem muitas pessoas que alisam os cabelos porque de tanto que falam, eles se sentem tipo envergonhados, né? Acho que é errado, mas é totalmente ao contrário. É um cabelo muito lindo, a pele é muito linda e eu acho que deveria ter muito orgulho. Tem mais perguntas? E quais são suas esperanças para o futuro em relação à igualdade social? Ai, eu tenho esperança que a geração de vocês, as gerações que venham já pensem diferente, já consigam enfrentar o racismo de forma diferente, entendam que a história do povo africano ela é muito rica e ela vem muito antes da escravização, que nós não somos pessoas que se resumem a descendentes de escravizados. A gente vem com uma cultura e com uma sabedoria muito grande de antes. E eu tenho uma esperança muito grande porque a geração de hoje tem muito mais conhecimento, né? Tem muito mais meios de ter esse conhecimento e tem muito mais voz também. Tanto as pessoas brancas jovens que já são antirracistas, quanto as pessoas pretas jovens que já têm essa consciência do lugar delas. Então, eu tenho muita esperança, fico muito feliz de vocês estarem aqui, porque o fato de vocês terem me procurado para a gente falar sobre esse assunto já demonstra assim, que a gente está tendo uma mudança bem grande. A gente que agradece você por ter aceitado. Imagino. Deixa eu ver. Que passos que você acha que são necessários para alcançar esses objetivos? Educação é um passo muito importante. A coragem também de entrar em determinados espaços que dizem que não são para a população negra. E eu acho que a educação ela abre muitas portas, né? E é a sabedoria, é saber onde se quer chegar, é conseguir os meios, é ter pessoas engajadas que te ajudem a chegar em determinados espaços. Eu acho que é mais ou menos isso, por aí. Hoje a gente tem muitos meios para saber, né, para entender a história. Porque antigamente também muita gente não tinha conhecimento por conta que tinha que largar a escola para trabalhar. Hoje já é tipo um pouco diferente. Então, tipo, a gente tem um conhecimento, tipo, já vem de casa também, escola que estão trazendo matérias que fala sobre isso, que estuda sobre isso. Então, acho que é algo que tomara que mude e, se Deus quiser, vai mudar sim. Com certeza. E sempre, no caso de vocês que são ainda estudantes, não deixem nunca passar nenhuma situação. Principalmente quando vocês estão dentro da sala de aula, se vocês têm professores que são engajados na luta, que se tem pessoas que vocês confiam, não deixem isso passar, porque essa fase, essa idade é a que está moldando vocês para o futuro. É o que está ajudando a moldar o caráter de vocês. E está formando a identidade também, que eu gosto de chamar de tribos, que é que vocês estão reconhecendo nos outros da tribo a quais vocês pertencem. Sim. Então é muito importante, porque a época da escola ela ajuda a te moldar e passa tudo por ali, né? A minha fase da escola foi bem difícil por conta do racismo. A gente não tinha muito o que fazer, não tinha muitos professores, não se falava muito sobre isso, e a minha mãe, por ser uma pessoa mais velha, também não tinha muito conhecimento e não tinha como me ajudar, né? Ela achava que a gente tinha que deixar assim e pronto. E isso dificultou muito até que eu conseguisse entender o meu papel na sociedade como uma pessoa preta, que eu passasse a ter orgulho daquilo que eu era, para poder passar adiante. Então é bem importante assim que vocês, ainda que estão na escola, tenham esse apoio docente e esse apoio entre vocês mesmos de reconhecer quando tem situações de racismo, quando vocês estão sofrendo racismo, e se apoiarem e falarem e não deixarem assim. É muito importante que vocês tenham esse tipo de apoio. É necessário sempre que ver uma situação, não pode ser só com vocês, mas se ver uma situação com outras pessoas, denunciar.
Não fiquem calados, né? Porque por muito tempo acho que a gente ficou calado, a gente não se pronunciava. Então acho que para encerrar essa nossa entrevista de uma forma boa, você queria trazer alguma coisa para nós, pro vídeo ali, falar alguma coisa para encerrarmos? Eu acho que o meu recado é esse mesmo. Esse? Se apoiem, procurem sempre conversar sobre racismo, é uma coisa necessária. Algumas pessoas acham que não precisa, algumas pessoas acham que é só no mês de novembro. A gente sempre tem que falar sobre isso, sobre racismo, sobre intolerâncias, sobre o bullying. Isso sempre tem que ser falado. Muito do futuro depende do que vocês começam a fazer hoje e entender hoje. É isso. Ok, muito obrigado, viu? Imagina. A gente te agradece, a Escola Evaristo te agradece e pode ter certeza que o Fernando também te agradece, viu? Foi uma indicação dele. Ah, manda um abraço pra ele. Gosto demais do Fernando. Pode deixar. Pode ir. Isso.